O cenário atual está cada vez mais competitivo. Por esse motivo, é necessário que as empresas tenham uma gestão de estoque eficiente, através de uma layout que utiliza melhor o espaço, buscando implementar novas ferramentas para aumentar seus lucros e diminuir seus custos. O layout deve estar associado com a organização e a arrumação do armazém. Para que isso aconteça, é necessário identificar as áreas físicas e destinadas a cada item, peso permitido, empilhamento máximo, embalagens utilizadas, utilização de carga e qual será o equipamento de movimentação mais adequado, podendo ser organizado por armazém, quadra, rua, prateleira, gaveta e área externa, através de letras ou números. Apesar dos objetivos serem constatados facilmente, problemas com sua configuração estrutural são maximizados pela variedade de produtos com caracteres de armazenamento e demais fatores externos. Podem influenciar então diretamente na atividade, como o aumento da demanda de oportunidades de mercadoria. A presente pesquisa tem como objetivo principal estudar o rearranjo físico e gestão do estoque, sendo fatores principais economia, aumento do número de itens de estocagem e redução de custos do gerenciamento. Considerando a dificuldade da gestão de estoque, é necessário contínua inovação da presente exploração científica, que pretende demonstrar uma nova opção, já em uso na prática para a administração de materiais. O layout também tem o intuito de planejar e incluir os caminhos das partes de um produto ou serviço, tornando as relações mais eficientes e econômicas. Santos e Regatieri enfatizam a importância de estipular metas e planejar ações futuras embasadas em informações seguras, tornando o gestor capaz de realizar adequações e equilibrar custos e lucros. No século XIX, surgiram-se então os implementos e as máquinas agrícolas, proporcionando rendimentos e benefícios na produtividade, o que acarretou em mudanças definitivas na história das técnicas de produção. As indústrias metalúrgicas começaram a ser implantadas no Brasil em meados de 1920, quando o governo permitiu as operações da Ford. A armazenagem é gerenciar um espaço para receber e movimentar e manter os estoques, tendo como principais funções estocagem, recebimento e expedição. Pode-se dizer que armazenar é, de fato, administrar os espaços necessários para manter os materiais estocados internamente ou externamente. Este local pode ser um almoxarifado, um centro de distribuição, um depósito, entre outros. Um local apropriado e seguro, onde serão armazenadas mercadorias que serão movimentadas de forma fácil e ágil, através de técnicas compatíveis com suas características. Não existe um padrão adotado pelas empresas em relação ao tamanho do armazém, pois depende do tipo de negócio e estratégia da empresa. O controle do produto são componentes significativos e primordiais no sistema logístico, pois seus custos abrangem uma alta porcentagem dos custos totais, e cada empresa acaba escolhendo qual é a melhor forma de armazenagem de seus produtos. A empresa opta em estocar para melhorar a coordenação entre oferta e demanda. O que as empresas precisam ficar atento são nas despesas fixas que o armazém gera, e relacionar os custos não é um trabalho fácil. Para simplificar, os custos foram separados em 3 pontos: custo do armazém, custo de manuseio e custo de pessoal. O custo do armazém pode ser armazém próprio ou alugado. Além dos custos da construção ou aluguéis, haverá outros custos para manter, como água, energia, telefone, impostos predial, custo de sistema de segurança, jardinagem, manutenção da edificação. Já os custos de manuseio de estoque
são custos com manutenção e depreciação de máquinas e equipamentos de movimentação. E o custo pessoal são custos relacionados aos salários de funcionários e encargos trabalhistas, além dos que podem surgir custos com software e ferramentas tecnológicas. O layout é um arranjo físico bem organizado, é uma principal característica do armazém. Com o arranjo físico correto, simplifica o fluxo e aumenta significativamente a eficiência da mão de obra e a segurança dos colaboradores do armazém. Alguns aspectos precisam levar em conta no momento da escolha do layout do armazém, como volume, peso, característica e forma das mercadorias, os tipos de equipamentos para a movimentação dos produtos, corredores para transitar, portas de acesso devem estar localizadas próximo ao recebimento e à expedição. Pallets e prateleiras, verificar o custo-benefício, tem que levar em conta as características do produto. Espaço vertical, para utilizar o espaço vertical será necessário equipamentos de movimentação com capacidade de elevação. O armazém deve possuir um sistema de localização que identifique a localização e a posição dos materiais armazenados. É necessário definir alguns pontos referenciais que são essenciais em todo o processo de endereçamento. A compreensão desses pontos possibilita uma assertividade operacional e proporciona uma diminuição de tempo. Em 1997, a maior parte do trabalho realizado em um armazém corresponde-se à movimentação dos materiais, pela qual são localizados, estocados e movimentados e tem uma influência direta sobre o espaço utilizado. O manuseio de material resume-se ao transporte de curta distância que acontece no interior próximo da empresa, tendo em vista todo o processo carregar, descarregar os veículos de transporte. Os principais objetivos do manuseio de materiais são otimizar a utilização de pública dos armazéns, otimizar a eficiência operacional do armazém, reduzir custo, movimentação, otimizar carga e descarga e transportar e melhorar o atendimento ao mercado. Explica que a movimentação interna dos materiais geralmente é realizada manualmente por recursos humanos ou equipamentos. Os equipamentos utilizados pela organização são empilhadeiras, carrinhos manuais, paleteiras, rebocadores elétricos. Os principais maquinários utilizados para a movimentação de mercadoria. Segundo Alves, em 2021, o gestor de estoque tem que escolher os equipamentos de movimentação de forma criteriosa, visando favorecer as ações internas. Com esses equipamentos, as empresas garantem que seus funcionários consigam desempenhar de maneira ágil, objetiva e segura as atividades rotineiras de um armazém. A seguir serão apresentados alguns equipamentos de movimentação que são usados na rotina de um armazém. Carrinhos. O carrinhos é um equipamento simples que pode atender diferentes necessidades industriais, que são utilizados em todos os tipos de empresa, independente do seu porte, mas possui algumas desvantagens também, entre elas a necessidade de força humana a ser usada e limite de peso e carga. A paleteira ou carrinho hidráulico. A paleteira é um equipamento simples que possui braços metálicos em formas de garfos e pode levantar-se a carga diretamente se estiver em paletes ou em algumas bases apropriadas para o manuseio. Empilhadeira. A empilhadeira é uma máquina motorizada com um garfo de elevação, podendo ser elétricos ou combustão. Esteira rolante. A esteira rolante auxilia no transporte e movimentação de mercadoria dentro do armazém, apresentando-se várias vantagens, entre elas as montagens por partes, podendo
contornar barreiras e obstáculos, atingir uma parte maior dos pontos do armazém, além de maximizar o volume de mercadoria. A gestão de estoques deve ter um custo baixo e não pode haver falta de materiais. Para alcançar esses resultados, é necessária a elaboração de alguns controles e aplicações de indicadores que assegurem precisão de estoque. Um dos desafios está entre manter e reduzir estoques e também com a divisão de estoque, que é os estoques de matéria-prima, materiais em processamento, materiais semi-acabados, materiais semi-acabado ou componentes e produtos acabados. A curva ABC é um instrumento imprescindível para qualquer gestor de estoque, pois permite apontar aqueles itens que justificam a atenção e o procedimento diferenciado quanto à sua administração. A classificação ABC é um método quantitativo que divide os produtos SKUs em 3 classes. Geralmente, os itens da classe A correspondem a 20% dos itens do estoque dos nossos SKUs. Só que em termos de valor, ele corresponde a 80%. Tipo, 80% dos valores utilizados na minha empresa corresponde a 20% dos SKUs. Esses SKUs têm que estar em acesso mais fácil para retirada, tem que ter o controle de estoque mais ativo, mais constante para evitar rupturas, porque é um item muito utilizado e não pode faltar. Já os itens da classe B são itens de importância intermediária, corresponde a 30% dos itens, só que o valor utilizado dele é só 15%. Parece pouco, né? Mas vamos dar uma olhadinha nos itens da classe C. Geralmente, corresponde 50% dos nossos estoques, só que em termos de valores utilizados ou valor vendido, isso corresponde apenas a 5%. Ou seja, a classe C é aqueles muitos itens que são poucos utilizados, poucos vendidos e poucos movimentados. Fazendo isso, tem-se a vantagem dos planejamentos serem trabalhados a partir de informações concretas, tanto estratégico, financeiro, de vendas, de estoque, entre tantos outros. Notará uma diferença bem positiva quando a curva ABC for bem trabalhada, seja qual for seu planejamento. A empresa produzirá aquilo que realmente precisa e focará no que realmente importa, para conseguir gerir bem seu estoque e evitar desperdícios. Para a gente entender melhor a curva ABC, tem que se fazer um histórico de consumo dos SKUs, onde é feito uma tabela no Excel listando os seguintes itens. Itens SKU, valor unitário, uso por unidade e valor usado. O método de classificação ABC é dividido em 5 passos. Primeiro, ordenar os itens de maneira decrescente em relação ao valor usado. Calcular o valor total de todos os SKU. Calcular as porcentagens que cada um representa individualmente. Calcular as porcentagens acumuladas e definir os critérios de corte e classificação. A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica e para atingir os objetivos foi realizada a pesquisa descritiva e para enfatizar foi realizado estudo de caso. A junção do estudo de caso com a pesquisa descritiva apresentará de forma clara e objetiva a proposta de um rearranjo no estoque da empresa em estudo. Este estudo foi realizado sobre uma metalúrgica fundada em 1946 que produz implementos e máquinas agrícolas no interior de São Paulo. Iniciaram suas atividades produzindo carrocinha para o arado de tração animal. Posteriormente, investiram na fabricação de discos e arados de tração mecânica e lançaram a primeira plantadeira com tecnologia de precisão e a primeira semeadeira de grãos. Atualmente, é uma das maiores e mais modernas fábricas de máquinas e implementos agrícolas da América Latina. Esse estudo apresenta o processo de armazenagem de materiais acabados, tendo como principal objetivo propor um rearranjo físico e apresentar as sugestões para a otimização do estoque. Atualmente, o armazém dispõe de 70 metros de comprimento, 21 metros de largura e 10 metros de altura. Possui somente uma porta, que é utilizada para recebimento e expedição das mercadorias. Em relação ao layout, não possui um arranjo físico funcional. Existem poucas prateleiras, são baixas e não possuem um sistema de endereçamento. A movimentação das mercadorias do almoxarifado ocorre por meio de paleteiras ou carrinho que se direciona próximo das prateleiras. Para descarregar as mercadorias no recebimento, é utilizada uma empilhadeira.
A empilhadeira coloca os itens sobre os pallets, que são levados por paleteiras e carrinhos para próximo das prateleiras, para serem guardados. Esse manuseio é feito manualmente. Atualmente, a empresa dispõe de apenas um rebocador elétrico, que é responsável pela movimentação da matéria-prima que está no almoxarifado até a área produtiva. A mesma possui 2 barracões que são divididos em setores: pré-fabricação, usinagem, solda e montagem. As entregas ocorrem 2 vezes ao dia, uma no período da manhã e a outra no período da tarde. Quando o setor precisa de um material no intervalo desse tempo, alguém do setor, um funcionário, precisa se deslocar até o almoxarifado para retirar essa mercadoria. O controle de estoque ele é feito por meio de um sistema simples e por planilha. Inicialmente, os materiais são recebidos junto com a nota fiscal, a nota é lançada no sistema e gera uma guia de conferência. Após os materiais serem conferidos, as informações são lançadas em planilhas de controle de estoque. Toda vez que a fábrica faz uma requisição para a retirada desse material, é dado a baixa desses materiais na planilha de gestão de estoque. E esse trabalho ele propõe mudanças no layout e no sistema de movimentação e manuseio, como também aplica o método da curva ABC para garantir uma gestão de estoque mais eficiente e produtiva. Na sequência, serão elencadas as propostas de mudanças. Seguem elas. Separar o recebimento de mercadoria da expedição e do recebimento. Reestruturar o layout. Classificar o estoque por meio de endereçamento. Alugar empilhadeiras retráteis. Alugar mais rebocadores elétricos e implantar a curva ABC. Para realizar o tratamento de dados coletados da curva ABC, a empresa forneceu alguns dados de seu estoque. Por meio deles foi aplicado a curva ABC. O estoque possui 230 itens, diferentes pelo grau de importância, nesse caso, o valor do custo mensal. Posteriormente, foi incluído o valor total acumulado, que é representado pela soma do custo mensal mais a soma dos faturamentos anteriores. E, por fim, foi incluído o somatório acumulado das porcentagens. Para finalizar, o último passo é classificar os produtos. Essa classificação pode ser feita de diversas maneiras. Tradicionalmente, utiliza-se os seguintes valores. Classe A: 80% são os produtos mais relevantes para a empresa, nunca podem faltar no estoque. Classe B: 15% são importantes para complementar o estoque. Classe C: 5% são menos relevantes em seu estoque. A aplicação da curva ABC permitiu a classificação dos itens que foram disponibilizados pela gerência como parte da amostra, do estoque por classe de importância. Essa aplicação resultou nos seguintes dados. Os itens da classe A não podem faltar no estoque, entre eles pneus, parafusos 3/8, roda e rolamento. Os itens da classe B também são muito importantes, entre eles arame de solda, braço superior de linha de semente e luva espaçadora de braço superior. Os itens da classe C possuem uma relevância menor no estoque, entre eles chapa central do câmbio, engate, parafuso 5/8, trava de chassi lateral, parafuso 1 e o fixador de suporte do motor. Diante do exposto, é possível organizar o estoque de maneira eficiente, tanto em relação à requisição de materiais, quanto na organização do layout funcional, colocando os itens mais importantes em prateleiras mais baixas e próximo à expedição, possibilitando uma redução de... A empresa na qual foi realizado o trabalho, apesar de ser uma empresa consolidada no mercado, a mesma enfrenta alguns problemas de gestão e otimização de espaço em seu armazém de materiais. O objetivo principal do mesmo foi propor mudanças no arranjo físico e uma gestão de estoque eficiente, aplicando o método da curva ABC. Desta forma, pode-se notar que os objetivos propostos inicialmente foram atingidos. As propostas de mudanças e a aplicação do método da curva ABC se mostrou eficiente para a empresa. Este estudo é de grande utilidade para as empresas e acadêmicos, pois aborda o tema como um custo-oportunidade. Como continuação desse trabalho, sugere-se a utilização de um software integrando o armazém aos outros setores da empresa,
tornando o processo mais ágil.